Bom dia, gente. Nossa aula é para corrigir a atividade de ontem, mas antes de corrigir, eu quero fazer uma retificação na aula de anterior, porque eu disse que tinha uma questão, acho que era uma questão 2, que eu falei que era a letra C, e na verdade é a letra D. Então, que era que falava da história falando de cuidar bem, usar a palavra bem. Então, é no sentido de informar a população, no sentido geral. Então, eu me equivoquei, eu fiz a prova muito rápida e aí eu disse a resposta errada. Logo depois, eu notei que eu tinha dito errado, mas já tinha colocado, aí não quis mais tirar. Bom, gente, agora nós vamos começar com a nossa aula de hoje. A atividade ainda continua o mesmo tema, que é o descritor 3, que é o procedimento de leitura, que é inferir sentido a uma palavra ou expressão. Nós temos aqui um texto de Rubem Alves, que fala da história do sapo. Eu acho que até você já conhece mais ou menos a história de sapo, príncipe. Era uma vez um lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou a bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. Se não vai casar comigo, não vai casar com ninguém mais. Olhou nos olhos dele e disse: Você vai ser um sapo. Ao ouvir esta palavra, o príncipe sentiu estremeção, teve medo, acreditou, e ele virou aquilo que a palavra feitiço tinha dito, sapo. Virou um sapo. Então aí nós temos no trecho o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. A expressão destacada significa. Então essa palavra nem ligou, acho que vocês já ouviram falar muito, é um dito popular, que muitas pessoas dizem, fulano nem ligou, eu falei com ela, nem ligou, quer dizer que ela nem deu atenção ao que você falou. Então, a resposta está muito clara, aí é que não deu atenção ao pedido de casamento. Então, a resposta correta é a letra A. Duas almas. Segundo item. Ó tu, que vens de longe, ó tu, que vens cansada, entra e sobe este teto e encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vives sozinha tão sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrela. E a minha alcova tem a trepidez de um ninho. Entra ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar contigo uma saudade tua. Hás de levar contigo uma saudade minha. Então, aí no verso, a minha alcova tem a trepidez de um ninho. Aí no verso 6, a expressão sublinhada dá sentido de um lugar. Gente, alcova quer dizer lugar, cama, quarto, aliás, é um quarto. Nos livros antigos, lá do século XIX, falava-se quarto, alcova. E aí, quando é assim, na trepidez de um ninho, vocês sabem que ninho dá aquela ideia de conforto, de algo aconchegante. Então, o sentido aí é aconchegante. A resposta é a letra A. Terceiro, no trecho, uma águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele e com um bote certeiro levou o preso. A expressão bote certeiro significa, aí no caso, golpe sem erro,
porque os outros não têm lógica. Então tá muito clara essa aí, se é certeira, porque não tem erro, não é mesmo? Então a resposta correta aí, letra A, golpe sem erro. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender e interpretar. Cada um lê com os olhos que tem, e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha, vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiência tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte, e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, nesse texto aí, fala da capacidade de compreender, de entendimento, de releitura, de leitura entre linhas, depende de cada um, de cada pessoa, de cada cultura, com quem vive, qual é a profissão. Dependendo, um mesmo texto, dependendo de quem lê, vai ter opiniões diferentes, vai ter uma releitura, vai ter uma visão diferente daquele texto. Então, vamos ver aqui a pergunta. É Leonardo Boff, que escreveu esse texto, A Águia e a Galinha. A expressão com os olhos que tem, no texto tem o sentido de individualizar a leitura, porque quer dizer que você individualizou, você leu de acordo com a sua visão, com o seu olhar, com o seu gosto, como alguém diz. Então, aí a resposta é letra C, do quarto. Quinto, de onde vêm os sonhos? Da nossa mente inquieta e criativa. Quando sonhamos, a parte mais racional do cérebro, que comanda todo o seu funcionamento, é o verdadeiro chefão de nossa massa cinzenta. Adormece. Assim que outras áreas aproveitam para fazer a festa e ficam mais aceleradas. Resultado: partes do cérebro que nunca entram em contato quando estamos acordados passa a interagir e você mistura memórias da infância e situações recentes que viveu naquele dia mesmo. E, como a parte do cérebro responsável pelos sentimentos também é ativada. É comum você sonhar com cenas muito alegres e se sentir assim, ou o contrário, ficar apavorada nos pesadelos. Os sonhos duram cerca de 2 horas por noite e podem explicar muita coisa sobre você. Olha só. Então, no texto, a expressão fazer a festa significa agitar o corpo humano, preparar um festejo, provocar pesadelo ou ser ativada. Aí a resposta correta, letra D, ser ativada, que vocês lembram que era uma parte do cérebro que estava lá adormecida, lá quietinha, e ela é ativada a partir do momento que a pessoa está dormindo. Então, a resposta correta, letra D, ativada. Bom, gente, aí nós terminamos nossa aula por hoje. E vocês confiram se vocês acertaram. Quem acertou, de parabéns. Quem não acertou, a gente vai trabalhar muito essas questões durante 2 meses e todo mundo vai conseguir aprender. Então, tenham todos um bom dia.